Fala pessoal, tudo jóia? Iniciamos aqui mais um programa Conversando Direito, o podcast onde trazemos novidades do mundo jurídico e temas relevantes para a sociedade como um todo. Hoje, o meu convidado é nada mais nada menos que o professor Gildeci Justino, mestre em matemática, professor, político, empresário, proprietário do curso Solução, casado com Hortência, pai de Eduarda e de Maria Aline, o famoso Tio Gil. Tio Gil, é um prazer estar aqui recebendo o senhor no nosso programa, Conversando Direito. E essa conversa aqui vai ser bastante proveitosa, já sinto isso. E agradeço demais a aceitação do convite. Seja muito bem-vindo. O microfone é para o senhor. Obrigado, Gilson. Obrigado pelo convite, né? Fico muito feliz por você ter me privilegiado com essa conversa boa, né? Sim. Falar um pouco da minha vida, da minha trajetória, né? Falar um pouco das minhas curiosidades, dos meus anseios, né? Das minhas dificuldades e que também sirva de exemplo. Sim. Há muita gente que está nos escutando, né? E que possa, de alguma forma, colaborar com o desenvolvimento das pessoas, colaborar com um projeto de vida, né? Porque, principalmente, nós somos aquilo que a gente acredita ser. Sim. Mas fincado na ideia de que eu tenho que me planejar, né? E saber onde eu quero chegar. É fundamental isso, né? Essas três perguntas que a pessoa tem que saber, né? De onde veio, o que está fazendo, para onde vai. É campeão. Mas, pessoal, antes de tudo, antes da gente começar aqui, peço a você aí e agradeço desde já, né, a atenção, né, a participação no nosso programa e peço que você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, curta, comente, compartilhe e semanalmente a gente vai trazer aqui pessoas para a gente trazer ideias aqui, né, esclarecimentos, entrevistas positivas, né, na vida de cada um. Então, se você não se inscreveu, se inscreva aí. Estamos também no Spotify, né, e nas redes sociais, Instagram, Facebook, enfim. Siga aí, nos apoie e desde já agradeço pelo apoio de vocês. Pois é, tio Gil. Voltando aqui a essa conversa, como você falou, né, é o sentido da vida. Saber de onde veio, aonde está fazendo, para onde vai. E a pergunta inicial que a gente sempre faz, né, aos nossos convidados é justamente essa, né? Quem é Gildeci? Quem é o famoso tio Gil? Que assim eu posso dizer. Tive um prazer de ser seu aluno. Mas onde começou, né, as dificuldades que foram enfrentadas para se tornar o profissional? Onde você cresceu, tal? Vamos lá conhecer um pouco de tio Gil? Vamos lá, Gilson. Eu sou timbaúbense mesmo, né? Nasci aqui e cresci em Timbaúba. Minha mãe, Dona Zefinha, meu pai, seu Manuel, vulgarmente conhecido como seu Patativa, né? Cresci em uma família católica, minha mãe muito católica, beata inclusive, né? Sim. E que sempre me levou para a igreja, né? E nesse meu tempo ainda, na minha adolescência e pré-adolescência, né? Fui ser coroinha, né? Onde a minha formação é muito forte, né? Nesse sentido. E também no catolicismo. E onde eu comecei a entender a importância das pessoas olharem para você e ver você como exemplo. Sim. Eu cresci nesse sentido, né? E minha mãe tinha muito esse cuidado, Gilson, tanto comigo quanto com a minha. Somos dois, né? Eu e minha irmã, apesar que meu pai era viúvo. Era o terceiro casamento dele, foi vivo 2 vezes. Minha mãe é a terceira esposa, o terceiro casamento. Somos uma família muito grande, né? E a regra lá em casa era estudar. E assim, fui ser coroinha. E nesse meio tempo aí, já estudando na Escola Santa Maria, né, junto ali com as irmãs, com essa orientação toda, eu fui crescendo sempre pensando no seguinte: faça aquilo que vai lhe fazer feliz. Sim. Apesar que meu pai, quando eu dizia o seguinte, eu vou ser professor, né, ele ficava meio que relutante. Resistente, muito, né? Porque ele tinha uma visão de um professor em que ele ficava preocupado, né, com relação à valorização, naquela época, né? Sim. Há 40 anos. E se bem, né, que eu sou 30 anos, 92, mas a galera dizia que o professor era bem remunerado, 40 salários naquela época. Verdade, é verdade. Mas mesmo assim, meu pai, sempre que eu falava, ele ficava: vai ser doutor, vai ser médico, né? Vai ser advogado, vai ser, né? E assim, mas a religião muito forte, Gilson, muito forte mesmo. E aí, assim, um momento eu disse: vou ser padre, entendeu? Vou ser padre mesmo. Então, fui ser coroinha, fui visitar os seminários, né? Fui entender como é que funcionava, né? Nesse ínter aí, e passei no vestibular. Né? Nesse meu tempo. Nesse meu tempo aí. Passei no vestibular,
E fui para Recife, né? Nessa época, assim, eu tinha passado em um dos, né? Foram vários, Sim. mas um dos foi enfermagem e obstetrícia, que era um curso nos cursos que Tudo a tinha ver com matemática. tudo a ver com matemática. Um dos cursos um dos últimos, inclusive, né? A minha turma foi o último curso de enfermagem e obstetrícia. Eu não me formei porque eu fui buscar ser professor, né? Sim, Mas foi a última turma. Depois, o curso passou a ser só enfermagem. Mas era um sim. curso que tinha mesmo enfermagem e obstetrícia. Esses dias eu estava olhando nos meus coisas lá em casa, né, Aham. nos meus históricos, escola históricos universitários, e eu olhando enfermagem e obstetrícia. Né? Então foi assim o início dessa trajetória, Sim. né? Foi sair do ovo, sair de Timbaúba, né? Com muita dificuldade, não foi fácil, porque assim a gente teve bom. Meu pai era funcionário público, né? Mas Sim. assim era tudo contado, então é tudo muito difícil, difícil mesmo, né? Mas quando eu fui morar em Recife, eu não tinha onde morar, não tinha mesmo. E conheci muita gente boa, né? Nesse ínter aí, né? Muita gente que Sim. disse vá, né? Vá que a gente ajuda, vá que a gente, né? E eu fui. Fui entendendo o seguinte, viu, Judson? Que se chegasse lá e não tivesse onde morar, ia ficar lá, Sim. embaixo da ponte, ou em algum lugar, ia me virar, mas eu ia fazer meu curso superior, ia voltar com o curso superior, que era muito importante para mim, porque eu Sim. fui, assim, na minha família eu fui um primeiro mesmo, né? Primeiro mesmo, né? Meus pais são analfabetos, meu pai já morreu, minha mãe tá aí na luta comigo, linda, maravilhosa, né? O Sim. amor da minha vida. E a regra lá em casa era estudar muito, mas assim, o referencial que eu tenho inicial na minha vida são meus pais mesmo. Dizendo o seguinte, tem que estudar para você ser alguém, Mesmo não tendo formação. mesmo não tendo formação. E isso era muito duro, né? Nós, assim, eu sempre fui muito estudioso, muito organizadinho, muito aquele menino bonzinho, né? Sim. Coroinha, na igreja. Foi onde eu também me mostrei, como diz assim, para o mundo, né? Foi na igreja, Sim. coroinha, era cantor do coral, Sim. cantava, né, na missa, preparando o pessoal para a missa, né? Os mais antigos que estão aqui nos assistindo e nos ouvindo, Sim. né? Vão com certeza lembrar, né? De Gil, né? Sim. Da igreja, e aquele menino que vestia a bata, que minha mãe levava para a igreja, para a missa e tudo mais, tudo mais, tudo mais. E aí eu acho que essa coisa do professor começou a provocar, né? Entendi. Porque eu também fui catequista, né? Na igreja. Massa. Fui catequista. Acho que os mais jovens não, mas fui catequista. Pois é, muito bom. E como surgiu, Gil, essa vocação para docência, né? Por que você escolheu ser professor, né? Onde surgiu a paixão por ensinar? Gilson, quando você é coroinha, você fica muito na visão, né? Porque sempre a Sim, igreja está naquele movimento, né? E eu cantava. E quando eu fui ser catequista, já adolescente ainda, viu? Catequista, eu comecei a gostar dessa coisa de aula, né? Eu era segundo, primeiro ano de ensino médio aqui no Santa Maria, na Escola Santa Maria, e comecei a gostar dessa coisa de sim, dar aula. Mesmo que em um momento da minha vida eu quis ser policial, mesmo em um momento da minha vida eu quis ser médico, entendeu? sim, Tudo isso. Mas eu gostava e achava legal alguém olhando para mim e prestando atenção naquilo que eu estava falando, sim, né? E dizendo, é legal, ele fala bem, né, ele sim, fala organizado, ele fala bonitinho. E isso foi me provocando. Até que eu fui para uma aula que não tinha aqui em Timbaúba na época, né, uma aula que na época chamava assim, era aula show, né, em que eu olhei para o camarada com 300 e tantas pessoas dando aula, disse, rapaz, é bonito demais. Né? quero, né? Quero isso para mim. Eu quero isso para mim. E ficou isso, né, na minha No cabeça, aulão. no aulão. No terceiro ano do ensino médio aqui no Santa Maria, eu não era assim, eu era estudioso, né? Sim, Sempre fui estudioso, disciplinado, tal ali. E eu disse, nessa época, a irmã Clara, que era uma irmã que tinha aqui, bem idosa sim, já, ela ensinava corte e costura. Lá por trás, onde é a educação infantil ali. Ela tinha uma sim, salinha que ficava ali, bem escondidinha. Aí chega um dia e disse, ó, irmã, deixa eu dar umas aulas para meus amigos de reforço, para os meus amigos do sim. terceiro ano aqui. Aí surge, é o, é o, é o pontapé inicial para o curso Solução. Sabe? Mas, É. E ali eu me descobri realmente, é isso que eu quero fazer. Porque meus colegas de sala, que a gente ia estudar física, estudar sim, matemática, estudar química, estudar história,
E você com a facilidade de pegar os assuntos Isso, também. E os meninos, Gil, tu vai dar certo, rapaz, tu vai ser professor, tu vai ser professor. Isso foi Foi enchendo. enchendo, e foi aí que eu me descobri, né? Massa. Que eu queria ser professor. Entendi. Então, quando criança, você passou várias profissões na mente, até policial. Até policial. E eu queria ser. Mas quando se deu conta que a profissão era dos seus sonhos? Quando se deu conta, foi Foi o seguinte, quando eu fui para Recife, aí eu passei no vestibular, né? Passei na Federal na época, aí fui para Recife. Aí, enfermagem e obstetrícia. Engenharia, um pouco depois, né? E nesse ínter aí, eu comecei eu fui morar em casa de estudante, fui morar sozinho, né? Depois fui morar com a minha irmã, que é uma história que a gente pode contar aqui, que assim, que me emociona muito também, pela dificuldade muito grande, né? E fui. Aí, como a necessidade, meu pai me dava uma mesada, mas, assim, morar em Recife não é fácil. Sim. Eu vejo isso. Principalmente de interior, Exatamente. Tal, sem toda estrutura. Sem estrutura nenhuma, né? E o camarada vindo do interior, né? No sentido, assim, pobre, porque realmente era, mas você estudou em escola particular, eu estudei, mas tudo com muita dificuldade. Né? Tudo muito contado. Então, comecei a dar aula particular. E 94, por ali, 95, né? 93, eu criei um Disque Tio Gil. Disque Tio Gil. Você ligava, eu morei um tempo com a madrinha, ela tinha um telefone daqueles, né? Sim. Você ligava, né? E eu atendia, eu pegava o seu endereço e ia na sua casa dava lá. Desse jeito assim. Tá vendo aí o pessoal aí? Eu já estudei, jamais passava isso na cabeça. E assim, e foi. Como aqui na época, como eu era muito conhecido assim, porque eu fui coroinha, Sim. né? Aquela coisa, toda a igreja naturalmente projeta você, né? Aquele menino bonzinho e tal, né? Muitos pais que tinham uma condição financeira boa tiravam os filhos daqui naquela época, 8ª série, né? E botavam para Recife. E esses mesmos que me conheciam, rapaz, tem Gil, aquele menino de Santa Maria, que era bem bom em matemática, física e química. Ele está em Recife, ele dá aula lá. E esses alunos foram chegando, Judson. Foram chegando. E eu comecei a me manter com isso e ajudar meu pai, né? Entendi. E aí aí o resto fica fácil, né? Porque nesse sentido, assim, tudo pronto para que eu fosse professor. Né? Sim. Tudo pronto mesmo. As dificuldades, todo. Porque tem aquela coisa assim, e assim, empreender, né? Nessa época por necessidade. Sim. Porque eu estava precisando ganhar dinheiro, né? Para ajudar se manter, ajudar meu pai, que me dava, ele nunca deixou de dar, meu pai e minha mãe, ele faleceu nesse meio tempo, inclusive, né? Minha mãe ficou sozinha, mas nunca deixou me ajudar, né, nos estudos, com muita dificuldade. Mas eu tinha que fazer um extra, né? Sim. E eram essas aulas que me ajudavam. E aí eu me descobri mesmo professor. E assim, eu me olhava. Eu lembro muito, eu nesse período também fui morar com a minha irmã, que era uma comunidade, né? E eu me olhava no espelho e ficava dando essas aulas, explicando, né? E eu disse, é legal, rapaz, o que eu faço é legal, né? E aí foi. Muito bom. Gil, o que é que te motiva? O que é que te deixa motivado? Gilson, o que me deixa muito motivado é você estar aqui fazendo aquilo que você gosta, né? E olhando para o outro e vendo que ele também está entendendo que você quer o bem dele. Sim. Né? E dizendo o seguinte, tá legal, ensinar tá bom. A quem quer aprender. Verdade. Ensinar a quem quer aprender. Eu acho que é o ponto-chave. Mas vamos lá. A tua história é muito bacana, muito bonita. Mas aí, qual foi o ponto de virada mais significativo na tua carreira? Gilson, a coragem o ponto de virada foi quando eu vi o seguinte, eu criei o Disque Tio Gil, vi que estava dando certo demais, né? Só que eu estava num curso que não ia me propiciar ser professor. Sim. Mesmo assim, meu pai ainda estava vivo, né? E essa coisa de, não, meu filho, professor não, né? Vai ser outra coisa. Aí eu fui vestibular de novo. E fui vestibular para biomedicina.
Na época chama Ciências Biomédicas. Sim. Depois de um tempo passou a ser Biomedicina, né? Veja, né? Tentando chegar a ser professor, mas ainda buscando, né? Sim. Mas o ponto de virada foi na biomedicina, no curso de Ciências Biomédicas, não. Tá errado, né? Eu recebi um convite para dar aula na escola, né? Substituir um professor, e disse que não. Ou eu invisto naquilo que eu estou me propondo para fazer e que eu sou feliz fazendo, né? Ou em algum momento essa coisa não vai dar certo. O meu ponto de virada foi esse, foi reconhecer que eu quero ser professor, então eu tenho que investir nessa carreira. Sim. Que não era fácil, viu, Gilson, na época, porque a gente não tinha muito também no interior, né? Uma educação, acho que no país também, uma educação que se preocupasse com esse projeto de vida. Sim. Que as pessoas têm que descobrir aquilo que você quer fazer da melhor forma possível, entendeu? É muito, muito interessante. Mas vamos lá, hoje, 2023, Gil tem quanto tempo de pleno exercício na docência? Gildo, se eu pensar que eu comecei naquele terceiro ano, lá, vamos para 31 anos, Sim. né? Assim, de docência. docência, né? Muito bom. Vamos lá, tem um agora, hoje, né, você se despediu, fechou mais um ciclo, né, pessoal, eu fui seu aluno, tive essa honra de ser seu aluno, e eu tenho esse orgulho de dizer que eu fui professor Tiju. Não sei como passei nas matérias de matemática lá, mas eu fui aluno, né? Não sei como, mas estou aqui. Você foi um cara muito querido, é um cara muito querido, né, na região e tal. Foi muitos anos dedicando à Escola Santa Maria, que vai fazer muita falta, isso eu não tenho dúvidas, né? E hoje, como é que Judeci enxerga esse fechamento de ciclo com Santa Maria? Gilson, vou começar pela parte ruim, de tristeza, porque assim, eu tenho um carinho muito grande pela Escola Santa Maria, né? Minhas filhas estudaram lá, eu estudei em Santa Maria, né? Então eu tenho toda uma história de aprendizagem, de compartilhamento de conhecimento, né? Lá na escola. Tenho um carinho muito grande por cada cantinho ali que eu corria quando eu era estudante, que eu caminhei como professor, como profissional, que eu aprendi, as irmãs que eu passei, que me incentivaram, que me ajudaram a me tornar a pessoa que eu sou, né? Que nós somos uma soma de muita gente ajudando você, né? Sim. E acho que reconhecer isso é uma forma legal. Então, é um ciclo que se fecha, né? Uma história bonita que eu tenho lá. Sim, não tenha dúvida. Sabe, que quero estar guardado no meu coração e na minha história. Eu fico emocionadíssimo mesmo, né? Hoje, de ontem para hoje, foi um dia assim de muitas, sabe, de muito estilo Gil, né? Na minha vida. Mas, assim, feliz e satisfeito do trabalho que foi feito, sabe? Por todos esses anos. Se eu pensar no profissional, sim, mas se eu somar um profissional com a vida que eu tive lá como estudante, né? Participei da JUFRA, Juventude Franciscana, né, sim, na época. Que ali era um movimento que tinha de estudantes franciscanos, junto com o CJC, outro movimento que tem também. sim. Participei dos dois. Vai para uns 40 anos, viu, Gilson? Pois é, e quando você fala isso, muito me admira, né, a gratidão que você tem, os seus olhos brilham realmente falar do profissional que você se dedicou, né, um profissional que você foi realmente para aquela escola, e realmente você deixou um legado, deixou um legado. Mas os projetos futuros, essa é a dúvida aí que a galera vai ter, os projetos futuros, o que é que Gil pensa? Gilson, assim, eu venho estudando a minha vida toda, né? E o Santa Maria é um ciclo que se fecha, né? Mas um ciclo que se fecha no sentido se fecha no sentido de local, de ambiente, de não profissional, Sim. Né? Então, continuo estudando, continuo professor, né? Eu gosto de ser chamado assim mesmo, professor, né? Professor Gil, tio Gil. Gosto de ser chamado assim, virou assim uma marca também, viu? Tio Gil é uma marca, né? Sim. Apesar que, assim, teve uma fase da minha vida que muita gente criticava essa coisa de tio Gil. Ah, professor não é tio, não é aquela coisa, não. Tio Gil é uma marca, né? A marca no sentido de que tio Gil é um projeto de vida. Sim, criou identidade. Exatamente, proposto para
servir, que eu acho que é assim como toda profissão. Né? Eu olho para você, meu Deus, com muito carinho e vejo o seguinte, poxa, valeu a pena. Sim. Sabe? Porque professor é aquele camarada que vai ajudando ali, eu Sim. vou caindo do lado, ele vai lá dar um empurrãozinho, eu vou caindo do outro, ele vai empurrar do outro, ó, vamos por ali, né? E eu olho para você e vejo um empreendedor, um profissional bem estruturado, bem formado, que entende que a educação transforma e Sim. muda as pessoas, Sim. né? Eu fico muito muito satisfeito. Eu acredito que é o que mais te motiva. Sem né? dúvida. Você olhar para um aluno, né, e dizer, rapaz, o cara deu certo. O cara deu certo. Exatamente, Gilson. Exatamente. O cara deu certo. Pois vamos lá. Algo que as pessoas, você já revelou coisas aqui que eu nem sonhava de tio Gil, que queria ser policial, enfim. Mas o que é que as pessoas ficariam surpresas em saber de tio Gil? Gilson, surpresa em saber de tio Gil. São tantas. São tantas, né? Primeiro que eu sou aquele camarada que mais erra no mundo, viu? Né? A gente tem aquela impressão do professor, né? Sim. Esses dias eu estava caminhando, Gilson, aí eu estava de short. Sei. Aí encontrei um aluno, ele disse, tio Gil, o senhor usa short? É desse jeito. Diga aí. O senhor usa short, entendeu? Então, assim, tio Gil é dessa forma, mas assim, o que... Eu não sei. Não tem. Não tem. A vida também de Gil é um livro aberto, tá ali também dialogando com os alunos sempre. Sempre na Talvez transparência. Assim, as minhas dificuldades que eu passei, né, talvez até ajudem a motivar as pessoas. Sim. Que assim, quando eu fui para Recife, eu não tinha mesmo onde morar mesmo, né? Eu tinha uma amiga, né, Divanise, até que já faleceu. Ela tinha um apartamento lá em Muribeca. Muribeca. Olha, quem está nos ouvindo, nos assistindo, que tem a noção de onde é Muribeca, eu saía de Muribeca para Federal de Pernambuco. Caramba. Era pegava um ônibus de Muribeca, ia para o Cais de Santa Rita, esperava um tempão, pegava outro ônibus para Federal. É uma viagem. É uma viagem. Né? E o cara é porque o cara queria mesmo. E queria mesmo. E queria para valer. E ela tinha esse apartamento lá em Muribeca, que esses dias até eu estava vendo uma reportagem que foi destruído tudo, viu? Né? Que era um apartamento esse apartamento popular, né? Sim. Mas eu não tinha onde morar. Aí depois fui morar com a minha irmã, talvez essa parte pouco saibam, né? Fui morar com a minha irmã, eu conversando com meu pai, disse, olha, eu tô precisando morar mais perto, tá muito distante. Ele, meu filho, você tem uma irmã que mora lá, né? Meu pai já com 80 anos, e em que a gente pode achar. E eu achei onde ela morava. Ela morava numa comunidade, Dalva. Hoje em dia é técnica de enfermagem, se estiver nos ouvindo, ela vai confirmar, né? E eu fui para lá, Judson, com toda a dificuldade do mundo. Porque era uma comunidade ali em Cabanga. Sim. Que na época que eu morava não existia nem Rio Mar. Né? O Rio Mar não tem ali. Ali era uma invasão. E continua lá, inclusive. Mas era uma comunidade que eu visitava todo dia. Né? E Deus, que é uma crença, mas uma crença que é real na minha vida. Né? Sim. E Deus coloca anjos na vida das pessoas, viu, Judson? Que eu morei esse tempo todinho lá. E assim, com anjos me protegendo mesmo, porque eu tinha que ir para a faculdade, tinha que estudar, né? E tinha que voltar. E ao mesmo tempo o preconceito, né? Sim. Por morar na comunidade, por ser negro, sim, né? Ser do interior, entendeu? Por pessoas que não me conheciam, como eu já disse você, quem me conhecia daqui de Timbaúba era quem tinha aula, e aí divulgava. Sim. Entendeu? Que se transformou. Eu me transformei em Tio Gil naquela época mesmo, de lá para cá. Né? Quando eu fui voltando para Timbaúba, voltando para trabalhar em outras escolas, no Colégio de Decisão, trabalhar na Santa Maria, entendeu? Sim. Fui voltando, mas eu já era Tio Gil. Entendi. Mas as dificuldades, eu acho que quando você coloca a pergunta, o que é que não sabe Tio Gil, talvez seja isso. Que Tio Gil, as dificuldades, de onde Tio Gil também veio. Passou dificuldades, né? E mesmo assim, Gil, o sorriso no rosto, né? Que é uma meta de vida mesmo, um sorriso no rosto, né? Porque quem está à minha volta não tem culpa das minhas dificuldades. Sim. Né? Eu tenho que entender que as minhas dificuldades são alicerces para que eu consiga chegar onde eu vou chegar. Sim.
Entendeu? Eu sou prova viva desde que 7h30 da manhã, Gil tava lá na sala de aula, faz a chuva, faça a chuva, ele tava lá rindo, Exatamente. rindo tal, dando aquelas já equações bem complicadas e rindo, e cara, esse cara, enfim, mas é muito bacana essa tua história, Gil. Mas vamos lá, as dificuldades de ensinar no Brasil, a gente não tem dúvidas que é bem complicado. Mas hoje, como tu enxerga o cenário da educação no Brasil? Quais as principais mudanças que tu acredita que aconteceu nesse meio tempo? Gilson, eu passei por muitas mudanças com relação à forma de você trabalhar em sala de aula, professor, né? Mas eu percebo que a maioria delas não estavam muito preocupadas com a aprendizagem significativa, uma aprendizagem que faça você olhar para a matemática, olhar para a física, para a química, para a história, para a geografia, e dizer assim, eu vou aplicar isso na minha vida, no meu cotidiano. Sim. Então, essas transformações são importantes, entender que o professor, primeiro que não sabe tudo. Sim. Né? E entender que o que ele tem que passar para o aluno é aquilo que ele acredita que vai fazer com que o aluno atinja seus objetivos e entenda que aquilo é importante, que em algum momento ele vai usar aquilo para resolver problemas. Vai dar o guia. Vai Exatamente. ser o guia. O professor é um guia, é um orientador. Né? E, nesse sentido, essa mudança que ocorre, né, que tira um pouco da carga do professor, né, em que o professor... Eu fui na época em que o professor tinha que saber tudo. Eu fui numa época em Porque que... não tinha Google, não tinha... Exatamente. Chat GPT. Nossa, exatamente. Exatamente. Em que o professor, ele tinha que chegar em sala de aula, ele tinha que... Não podia, não. Sim. Ele tinha que ser o suprassumo, tem que responder. Tudo, e tinha que responder, né? Então, essa transformação que ocorre em que tira um pouco da carga do professor. Você colocou o ChatGPT, você colocou o Google, né? Sim. E em que o professor é muito mais um orientador da melhor pesquisa, da melhor busca em tratar a informação da melhor forma possível. E da precisa. Isso, do que mesmo aquele que tem que saber tudo. Então, acho que isso é uma transformação fantástica. Fantástica mesmo, nesse sentido. Então, tira um pouco dessa carga do professor, né? E, ao mesmo tempo, faz com que o professor seja um provocador, né, de sonhos. Sim. Sabe? Desses meninos que estão no ensino médio, desses meninos que estão no ensino superior, né? Provocador de sonhos. Sim. E provocar sonhos é você mostrar caminhos. Eu tenho caminhos para você atingir seus objetivos, né? Acho que é uma transformação que é fantástica. Muito massa. E a questão do sistema educacional aqui no Brasil, né? Como tu enxerga se existe realmente falhas no sistema educacional do Brasil? Tu acredita? O que é que tu tem a falar sobre isso? Gilson, aquela educação enfileirada, né? Tudo um atrás do outro, né? Todo mundo duro, com sim, a professora, filhas indianas. Filhas indianas, né? Exatamente, né? Um projeto. Eu lembro lá da coxinha, na hora do intervalo, a professora dizia, filhas indianas, por favor. Tinha uma educação quase que militar, né? Sim. É uma educação... Então, essa educação eu não acredito. Eu acredito na educação em que você provoca a pesquisa, provoca dá a curiosidade, a criatividade no menino, né? E não ter medo dele perguntar. E não ter medo de dizer que não sabe. Entendeu? Então, essa educação que a gente, inclusive, continua tendo, viu? A gente tem ainda. Né? Tem escolas em que o aluno, na aula, ele não pode assim. É um cabresto, coloca um menino como um cabresto. Exatamente. Então, até o professor mesmo, ele tem que desmistificar isso, né? Tirar essa carga pesada, né? Então, essa mudança é fundamental. Né? Mudança de pensamento com relação à sala de aula, mudança de pensamento. Por exemplo, salas superlotadas. Sim. Aprender tem que ter ambiente, tem que ter, né, fluidez, tem que ter sorriso, tem que ter brilho no olho e tem que provocar criatividade. É fundamental isso. Gil, e como fazer essa política pública de forma que ela seja realmente efetiva na formação de um professor,
né, na formação, e trazer uma qualidade para o ensino, um ensino realmente proveitoso. Gilson, quando o professor entender que a educação muda a vida do cidadão que está ali, né? Que não é só o salário dele. Que não é só o salário dele, e ao mesmo tempo também, porque isso vai andar junto, Sim, né? consequência. Porque se você pensar numa empresa, vamos pensar numa empresa, Sim. né? Você é empreendedor, você é Sim. empresário, e sabe que você tem que estar no resultado. Inclusive, essa autorresponsabilidade que você tem, não é? Sim. É fundamental. E o professor tem que entender isso. Tem que entender que ele tem que dar resultados. Mas dar resultados como? Sim. Né? Mostrando ao cidadão que está ali, ao aluno, que é possível ele chegar lá. Sim. Através daquilo que eu estou propondo a ele, para ele aqui, em sala de aula. Fazer com que ele acredite em si mesmo. Exatamente. Talvez, Gildson, eu posso estar enganado, mas talvez essa educação que mostra ao aluno as possibilidades que ele tem, com que a escola tem para ele, Sim. seja a melhor forma dele dizer o seguinte: realmente vale a pena ir para a escola, vale a pena aprender, né? E faz com que exista essa reciprocidade de brilho no olho do professor e do aluno. Entendi. Então a gente pode dizer que essa questão é que a gente ouve muito falar da desqualificação, que a classe do professor é desmotivada por conta de salário, né? Ouvimos falar que o professor, o Estado não deixa ele motivado, aquela classe que não dá muito cabimento de crescimento. Então hoje você não vê desse jeito. Não vejo, Gilson. A desvalorização é muito forte do professor. Que acaba realmente atrapalhando. Atrapalha. A desvalorização é muito forte. Não só a desvalorização financeira, salarial. Sim. Né? Mas a desvalorização de um certo nicho da sociedade que, se você, por exemplo, fizer um levantamento de salarial, quem quer ser professor? Poucos. Talvez nenhum. Eu já fiz esse levantamento e encontrei turmas em que ninguém quer ser professor por uma desvalorização salarial que afeta, sem dúvida, né? Por que eu quero ser médico? Sim. Porque eu tenho uma carreira, eu sei, né? Por que eu quero ser advogado? Por que eu quero ser nutricionista? Né? Por que eu não quero ser professor? Sim. Né? Porque eu tenho que observar que profissão está também vinculada à motivação financeira. Sim. Né? E a gente tem no Brasil, apesar de muitas políticas públicas aí de incentivo, né, o piso do professor é muito importante, né, mas ainda existe muito para se fazer para o professor, para dar condições do professor ler, Sim. viajar, né, ter um emprego e não trabalhar em 3, 4 escolas para conseguir ter uma renda. Sim, dá um conforto à família. Exatamente. Né? E isso, Gilson, interfere, viu? Porque se você tem 3, 4 empregos, naturalmente você tem todo o seu expediente ocupado. Como é que você estuda? Pois é. Né? Atenção à família. Dá atenção à família, que é desmotivador. Sim. Grande, né? Pois é, Gil, realmente é bem desmotivador. Mas vamos lá, diante de todo esse cenário, né, como professor, o senhor acredita que ainda vale investir na profissão? Vale a pena ser um professor? Vale, Gilson. Principalmente pelo fato de que você tem que pensar na felicidade que você tem de sair de casa e realizar algum tipo de trabalho. Eu sou muito feliz sendo professor. Sim. Né? E entendendo que a desvalorização salarial é muito grande, é muito forte. Né? Se eu pensar também na desvalorização social, né? Veja a quantidade de alunos que eu tenho que não querem ser professor. E isso interfere muito, mas vale a pena ser professor. Se você quer ser professor, para procurar uma boa universidade, fazer um bom curso, e lembrando, tem que estudar sempre, como todo e qualquer profissional, né? Pois é. Gil, diante de toda essa posição que você falou, quais dicas você gostaria de ter recebido quando começou?
Eu gostaria, na minha época, né, como estudante, de receber orientações com relação a quais as profissões que o mercado tem. Sim, Né? Qual é a faixa salarial, por exemplo, de um professor, de um médico, de um nutricionista, de um advogado? entendi. O projeto de vida, qual é o seu projeto de vida? Né? Para você ter uma noção, que é o que mais ou menos se faz hoje, Sim, que é uma mudança, na minha opinião, importante demais. Né? É colocar projeto de vida no ensino médio, entendendo também que esse projeto de vida é muito dinâmico, né? Pode ir mudando no decorrer do tempo, mas a dica que eu gostaria na minha época como estudante era essa, Judson, de ter orientação com relação a qual é o tipo de profissão que o mercado tem, né? O que é que um professor faz, por exemplo? Eu vim aprender, eu vim entender, professor não são professores, mas professor não só faz isso, né? Eu não só faço, por exemplo, isso, né? sim. Então, entender isso é muito positivo É, para o aluno. entendi. Na questão, Gil, a gente trazendo essa problemática de profissão, que a gente muito vê os pais hoje opinando diretamente na formação. Não, você estuda para ser médico, estuda, mas o cara pega, termina a faculdade, termina o ensino médio, vai fazer faculdade, vai para o curso porque o pai, né? Diz É, que aquela profissão ali, na visão dele, era boa, mas para ele acaba vendo que a habilidade dele não é aquela. Ele tem uma facilidade hoje para empreender, tal. Como tu enxerga essa sobrecarga em um jovem que ele está ali, que chega desnorteado, na verdade, num curso, né? Não sei realmente para onde vai, tal. Eu tô aqui porque meu pai quer que esteja. é o que a gente mais escuta, viu, Judson? Ah, tio Gil, meu pai quer que eu seja isso, mas eu não quero. Eu quero ser cineasta. Mas meu pai quer que eu seja médico, porque ele diz que médico ganha dinheiro. É desse jeito. Essa carga é muito negativa para o adolescente, para o jovem, né? E o que, é que a gente mais orienta os pais? Ajude, procure um profissional, procure um psicólogo, procure uma orientação, né? Um orientador educacional para teu filho. Fica olhando de longe, né? Vai dando guias e condições para ele descobrir isso. É Sim. fundamental. É Deixa fundamental ele mesmo. escolher. Exatamente. Deixa ele escolher e deixa ele errar. É fundamental na vida da gente, Judson, errar. O erro me fez muito melhor. O erro me fez tio Gil hoje em dia, né? Então, o erro de eu olhar para a minha aula e dizer, rapaz, a minha aula eu queria, amanhã eu vou dar essa aula diferente, sabe? Sim. Porque é isso que faz o ser humano. Então, os pais, deixe seus filhos escolherem o que eles querem fazer. Dê suporte, apoie, dê condições, né? Você vai perceber se ele quiser ser cineasta, se ele quiser Sim. ser psicólogo, se ele, quiser ser, ele vai ser o melhor profissional naquela área Sim. e vai ser remunerado da melhor forma possível. E incentivá-lo, né? Incentivo, Incentivá-lo. incentivo. Trazendo essa questão, Gil, eu vi uma matéria recentemente nas redes sociais que os pais eles acabam tirando as dificuldades dos filhos, né? Isso acaba atrofiando o desenvolvimento dele em vários aspectos na vida. Ou seja, tira o problema da criança, tira o problema daquele jovem, quando na verdade ele precisa ter aquele problema para ele poder crescer, seja ele financeiro, seja ele familiar, enfim. É o que os pais hoje estão fazendo, deixando tudo resolvido. A vida dele quer resolver a vida dele, do pai dele, ao mesmo tempo, e não está deixando o jovem resolver a dele. Mas, enfim, vamos lá. Na sua visão, o que tu acha que um aluno espera de um professor? Dilton, o exemplo. Ele espera o exemplo, né? Você traz um pensamento, né, social, porque eu sou bem mais velho que você, né, Sim, com lógico, certeza. mas nós somos pais, Sim, né? E a minha vida foi muito difícil. A sua vida foi mais difícil do que você está colocando, do que você tem para o seu filho hoje em dia. Você sim, concorda? concordo. Você coloca perfeitamente, realmente, Gilton, a gente tenta, a sociedade atual, por viver num ambiente mais prático, mais fácil, a gente tenta, uma frase que eu escutava do meu pai, dar ao filho, né, O que não o tinha. que não tinha, né? Proteção. Proteger demais, dar tudo muito prontinho, que não é bom. E Sim, você colocar isso muito perfeito. É importante a gente errar, é importante entender que o erro, né,
faz a gente crescer, Sim, né? Olhar para ele, aprender com ele e não fazer de novo. Aí faz a gente ser melhor, é né? verdade. Lá em casa, minhas duas filhas, né, estão estudando e estão fora e recebem mesada. O cálculo é feito, Judson, de forma que dê para elas administrar esse dinheiro. A educação financeira, que deveria, Exatamente. que eu acredito, na minha visão hoje, deveria ter uma cadeira no ensino médio para isso. Perfeito. Exatamente, a educação financeira. Porque se eu tenho R$ 100 e eu tenho que gastar R$ 100 em 5 dias, né? Então eu tenho que fazer o que com R$ 100? Sim, Eu estou fora de casa, eu tenho que almoçar. Então, mas se eu for almoçar no restaurante que o almoço custa R$ 50, só vão só dar dois vamos dias, 2 né? dias. Mas se eu procurar um almoço em que seja 25, R$ 17, R$ 18, eu vou poder almoçar mais dias. Sim, Ainda vai sobrar um dinheirinho para o lanche ou até para o brigadeiro, sim, né, do almoço. Isso tem que ser fundamental. E você coloca uma coisa, educação financeira. Então, quando eu olho para o professor, na minha mente, tem que ser aquele camarada que me dê isso. seja exemplo. Seja exemplo, sabe? E ser exemplo na vida é mostrar para mim, ó, qual é o melhor caminho que eu tenho que fazer na minha parte financeira, no meu projeto de vida. Não que eu, em matemática, né? O que eu vou usar Sim, da matemática na minha vida se eu vou ser um advogado? Mas eu sim. posso ser. Eu escutei muito isso de Pois você, é, né? Você pois lembra, é. né? Gil, para que eu vou usar isso? A luz, Copecor, não sei o quê. E Exatamente. eu era o cara do fundão, né? E você é prova disso, que eu não era um cara muito estudioso e tal. Era um cara do fundão e a gente sempre brincava com. Eu quero agradecer aqui, mandar um abraço para meu amigo João Felipe, que é um cara que teve realmente tem uma história muito bonita. E ele dizia, olhava para mim assim, olhava para mim, ô Gil, pra que eu vou usar isso, Gil? Eu quero isso nada de matemática. E Gil, rapaz, estuda. Exatamente, né? Então, cabe ao professor, Gilson, né, tentar desmistificar isso no aluno e fazer assim, então eu não vou ser matemático, né? Mas eu Sim, tenho que entender que a matemática vai me ajudar a resolver problemas, sim. né? Aí talvez fique menos ruim, né? E motive esse aluno, né? Para que ele possa seguir o caminho que ele queira. Entendi. Gil, tu tens alguma referência? Se inspirou em alguém para se tornar esse profissional? Eu tive bons professores, Gilson, ao longo da vida. Bons Sim, professores mesmo, assim, que me guiaram, né? E que me, assim, fizeram olhar e dizer, eu quero ser daquele jeito. Quero minha aula daquele jeito. Quero fazer minha aula dessa forma com que, né, o aluno entenda daquele jeito. Então, meus professores foram bons exemplos, né, na muito minha bom. vida. Como foi a tua primeira experiência já exercendo a função de professor? Eu acho que foi mais tranquila. Já dava aula, né, de Era, reforço e era. tal. Eu dava aula, quando eu enfrentei a sala de aula mesmo ali, né, que Sim, não é fácil, né, são 40, o 30. nervosismo. Aquele nervosismo inicial, o friozinho na barriga, dá, apesar que dá até hoje, Wilson, Sim, inclusive, é. né? Quando a gente vai enfrentar ali uma turma que você. É o primeiro dia de aula naquela turma, naquela escola, né? Dá o friozinho na barriga, né? Até você se ambientar ali, naturalmente a experiência ajuda, Sim. né? A experiência ajuda. Mas dá um friozinho na barriga. Muito bom. Como você enxerga e aí, como você enxerga a importância, eu acho que a gente já até falou sobre isso, de ajuda dos pais na formação de um aluno. Porque assim, a gente traz que os pais hoje, né, principalmente na fase de ensino médio, eu acredito eu, que quer que o professor forme até o caráter É, do filho dele, né? Deixa ele lá, não, joga ele lá na escola, agora é bronca do professor. Então ali o professor realmente está, muitas das vezes, tendo mais contato com seus próprios pais. Aquele cara que trabalha muito, tal, não dá muita atenção. E realmente é uma responsabilidade que vocês acabam atraindo, é, né, de educar, né, de criar princípios naquelas crianças, né, é, naqueles jovens. Como é que você enxerga isso? é verdade, Judson. Esses dias, hoje, inclusive, eu estava lendo um texto de um aluno e ele disse o seguinte: tio Gil, olha, eu lembro da época em que eu passava mais tempo na escola com o senhor do que com meu pai e minha mãe. E é Isso verdade, né? dói pra caramba. Pela profissão, pelo corre-corre, né? Pela exigência hoje em dia da vida profissional, faz com que esse aluno passe muito tempo com a gente. Veja que responsabilidade o Sim, professor tem, né? E não adianta fugir disso, viu, Gilson? O professor
Não adianta fugir. A mesma coisa, eu acho que alguém está olhando para você e está dizendo o seguinte: eu quero ser igual ou parecido ou semelhante a Gilson, que lutou, que foi atrás, que correu, que é empreendedor, que tem um podcast de sucesso e que, entendeu? Sim. E isso é exemplo. Alguém está olhando para você. E essa responsabilidade o professor tem, né? E não adianta fugir, porque realmente a gente chega um aluno na escola e o aluno, por exemplo, ele fala muito palavrão, né? Aí a gente tem que, não é uma boa forma de você se comunicar, né? De você, é uma responsabilidade que a gente tem. Sim. É do professor. Eu vou deixar a interrogação, mas que a gente tem que fazer como cidadão, como pessoa, né? Que está querendo ver o outro crescer e ser melhor. Muito bom. Vamos lá. Qual a dica que Gil hoje traria para pessoas que sonham realmente ser um professor? Não, eu tenho um espelho em tio Gil, eu pretendo crescer. Aí tá na faculdade também da docência. Qual a dica que tu daria? Estudar sempre. Isso em qualquer profissão, né? Sim. Mas o professor estudar sempre. Preparar aquilo, saber o que você vai fazer, né? Então, se eu tenho 50 minutos de aula, eu tenho que saber o que eu tenho que fazer nos 50 minutos de aula, Judson. Bem direitinho ali. Então, isso é uma forma que Planejar. muitas vezes é planejar. Né? Que muitas vezes a faculdade, ela não mostra isso da Só melhor dá um forma. norte. Exatamente. A gente tem que buscar, né? E esse feeling, essa coisa, só acontece ali no dia a dia. Sim. Né? Na prática ali do vamos ver. Então, dica, os estágios são muito importantes para o aluno que está na faculdade e que quer ser professor. Né? Sim. Então, fazer estágio, ir para a escola, ver como é que funciona, ver o dia a dia, ver como é que é a aula aquele professor, vou lá assistir a aula dele, ver como é que ele faz a aula, como é que Sim. tudo isso ajuda. Muito bom. Os maiores desafios enfrentados na tua carreira, podemos dizer que foi o quê? Desafios, os desafios são primeiro, valorização, Gilson. Acho que é um Sim. desafio grande, sabe? De você, de repente, em algum momento da vida, você parar e dizer, rapaz, Vale a pena? eu tá aqui, né, ali. Aí no outro dia você encontra um aluno brilhando o olho, diz assim, tio Gil, ó, Deu certo. deu certo, eu sou médico, viu, tio Gil? Eu sou advogado, eu sou nutricionista, tio Gil. Aí a gente, sabe, Gilson, valeu a pena, vamos lá. Aquela energia. Vamos de novo. Reseta aí, vamos de novo. Vamos lá, esses anos, 41 anos, se não me engano, já na docência, uma história marcante, tio Gil. E talvez seja algum pai, algum aluno que venceu. Pô, Gilson, são tantos. Você tá olhando para um. Né? Tô olhando para um, né? Que venceu, que chegou lá, que lutou, sim, né? E que teve a trajetória com todo aluno, Gilson. Sim. Entendendo assim, eu fui, porque eu brincava mais, brincava menos, mas faz parte da escola. E faz parte, mais ainda, você entender o seguinte, eu entendi que vale a pena, né? E quando você olha assim, diz assim, você olha para o Gilson ali, sim, olha para o Gilson, você diz, poxa, vale a pena. Eu entendi que eu tenho que estudar, que eu tenho que me planejar, que eu tenho que ter foco, que eu tenho que saber onde é que eu vou chegar, né? Com as consequências também. Exatamente, com os erros. Se eu soubesse, né, se eu soubesse que realmente o estudo era o caminho certo, não perderia tanto tempo lá atrás. Exato. E esse reconhecimento é muito importante. E é, ao mesmo tempo, confortador. Porque a gente sabe que tem pessoas, Gildos, que passam, eu fui um aluno brincalhão, tal, passa pela vida, talvez seja só uma frustração. E eu encontrar com ele mais tarde na rua e ver o camarada teve toda a oportunidade, toda a chance do mundo, os pais deram todas as condições a ele, mas ele não entendeu em nenhum momento da vida dele que estava errado. Sim. E que eu devia fazer diferente. Talvez seja uma frustração, viu? Ver que o ser humano não evoluiu. Isso é uma essência na vida, na minha, na sua, na de qualquer um. Entender que a gente está para evoluir. Evoluir e a partir dos erros. Errar é fundamental. Mas entender que o erro faz a gente ser melhor, olhar para ele e não fazer de novo, aí é bom demais. Muito bom. Gil, tua maior conquista? Minhas filhas, minha família, sabe? Família, o que eu sou hoje, entendeu? O que eu sou como professor, o que eu sou como pessoa, né? Eu acho que é uma conquista que eu estou feliz. Eu estou feliz com o resultado, viu, Gilson? Muito bom. Da minha vida, assim, da minha trajetória. Estou feliz. Apesar que não é fácil, mas estou feliz. Um arrependimento?
não ter deixado de fazer alguma coisa. Sempre tá. Sempre tá, sempre tá desafiando. Acho que eu, em algum momento da vida, deixar fazer de alguma coisa é um arrependimento grande que eu Um tenho. desafio que mais te moldou. Um desafio que mais me mudou. O que mais me fez batalhar mesmo como professor, que não é fácil ser professor, foi a necessidade, Judson. Necessidade. E a necessidade é o seguinte, viu? Eu tô olhando para aqui e tô olhando para você que estiver ali me olhando. É o seguinte, é difícil ser professor, porque tem uma desvalorização muito grande salarial, mas eu coloquei isso como um projeto de vida. Eu tenho que mostrar para os meus alunos que queiram ser professor, que é possível ser professor e ter um bom carro, é possível ser professor e ter um bom salário, se você estudar muito, estudar sempre. Sim. É possível ser professor e você ser reconhecido pela sociedade. É o professor de DC. Eu sou feliz dessa forma. Entendeu? Então, Sim. isso é uma coisa que me persegue. Sabe? Eu fico muito triste e fico assim, muito chateado quando alguém diz o seguinte: rapaz, é o professor, o bichinho. Não, é o professor. Sim. Então, quem estiver lá na faculdade, quem estiver me vendo aqui, que é professor, quer ser professor, vá atrás de melhores condições, vá buscar, vá estudar muito, fazer um mestrado, fazer um doutorado, que a coisa chega. Sabe? Vale a pena. É. Um lema de vida. Um lema de vida? Sim. Recomeçar sempre. Recomeçar. Estudar sempre. É. Muito bom. Gil, olhando hoje para o passado, quais erros não evitaria cometer? Eu evitaria comer. Eu não sei, Gilson. Eu acho que eu. Não se arrepende de nada. Não. Eu erraria de novo, porque Faz parte. faz parte. Faz parte. Não cometeria o mesmo erro, Sim. sabe? Mas. E o que você acha do futuro, né? Hoje você se olhando para si mesmo, como o tio Gil se vê daqui a 5 anos. Tem um textozinho que eu até brinco, né? Eu fui professor de empreendedorismo um bom tempo, né? E até brinco. Tem uma historinha de Alice no País das Maravilhas. Ela chega em algum ponto, né? Ali que tem um monte de caminhos, né? E ela olha para alguém e diz o seguinte: para onde é que eu vou? E alguém diz o seguinte: se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. Né? E esse qualquer caminho eu não quero, né? Então eu aprendi a planejar. Sim. Né? E olhar o seguinte: o que é que tio Gil quer? Tio Gil quer um doutorado, quer um pós-doutorado, quer continuar estudando, quer ter o brilho no olho do aluno quando me encontrar, sabe? Então eu quero isso daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Entendeu, Júlio? Então, para isso eu estou fazendo um planejamento de continuar estudando sempre. Muito bom. Tio Gil, como você quer ser lembrado um dia? Professor Gil. Tio Gil. Tio Gil. Desse jeito. Muito bom. Tio Gil, qual é o teu maior medo? Estagnar. Gilson, ficar parado. Não ter sonho. Entendi. Sabe? Qual a lição mais valiosa que você aprendeu na vida? O que mais se orgulha na sua vida, além dos seus filhos, das suas filhas? Justo a minha profissão. Eu me orgulho muito da minha profissão, de ser professor. Me orgulho para valer. Mesmo. Brilho o olho, sou muito feliz. Mas eu tenho um lema que me persegue, sabe? Que o sucesso da que a gente tem na vida é a gente estar com um sorriso aberto, sendo feliz, levantar todo dia com um sorrisão e dizer o seguinte: poxa, eu vou enfrentar. Sabe? Esse é o sucesso. Acho que para mim o sucesso é isso, estar feliz. Um dia que quando eu acordar, eu dizer, rapaz, eu vou para aquela escola, eu já vi que a coisa tá perto do fim, tá errada. Tá errada. Muito bom. Tem alguma pergunta que eu fiquei sem lhe perguntar, que gostaria de ter perguntado? Não, você foi bem eficiente, viu? A gente esqueceu de falar de política, mas eu vi que a hora ali já tá um pouco avançada, mas a gente vai tirar um dia aqui para falar de política, mas vamos dar aí uma pincelada. Gil, política Gil, que sentido foi esse? Podemos dizer que Gil entrou na política por um acaso? Como foi isso? Não, foi não se conformar com o que está posto.
Judson. A política, para mim, foi isso. Né? Então você acredita na política? Acredito na política. Acredito que tem pessoas sérias que querem fazer um bom trabalho. Acredito que tem pessoas que gostariam de fazer um trabalho diferente, sabe? De ter eficiência, de ter eficácia, daqueles princípios que a gente estuda na faculdade, de legalidade, né? De impessoalidade, de moralidade, publicidade e eficiência. Artigo 37 da Constituição Federal. De eu fazer isso, percebeu? Sim. Então, de eu planejar uma coisa num prazo, com orçamento, e eu cumpri o orçamento e cumpri o prazo, e a coisa está pronta lá. Ajudar a cidade, ajudar a cidade, exatamente, ajudar a cidade. E vi que isso não é possível fazer sozinho. Eu tenho que fazer, a gente tem que aprender lá, na lida, né? Observando, estudando, vendo, que eu tenho que ter um grupo, né? E com esse grupo a gente poder realizar. A política surgiu para mim nesse sentido, que também tem muito a ver com a educação, é pedagógico, sim, né? Porque a partir do momento que o professor, que não vou me corromper, estou colocando à disposição o que eu me propus a fazer, o meu trabalho. Sim. Né? E chega lá, nos cargos mais altos que a política vem a propiciar e realizar. Percebeu que é pedagógico? Sim. Porque vai estar alguém olhando e dizer assim, rapaz, é possível. É possível fazer um orçamento e cumprir o orçamento, né, sem ser corrupto, sem ser ladrão. Né? Isso é bom, é bonito, me provoca, me motiva. Sim. Sabe? E instiga. Exatamente. Né? E Gilson, é o seguinte, a política tem uma coisa que é bem interessante. Se o povo quiser, estarei o professor Judeci, está aqui o doutor Gilson, está aqui tantos outros profissionais por aí que podem um dia, a partir daí, essa disposição, de assim, então, deu certo, eu estou à disposição de realizar esse trabalho. Né? E todo trabalho tem que ser remunerado. Sim. Não é? E eu vou querer receber por isso. É bíblico. Mas vou realizar aquilo que foi proposto da melhor forma possível. É assim que surgiu a política para mim. E assim, cada dia mais eu fico mais provocado, mais eu me engajo, né? Mais eu fico feliz com as pessoas que procuram, que acreditam no professor, né? Sim. Procuram um professor para conversar sobre política, procuram um professor para discutir sobre projetos futuros, né? Eu estou disposto a isso, estou aberto, né? Muito bom. Sem corrupção, com tranquilidade. Então né? podemos dizer que 2024 Gil tá aí. Tô Gil sim. tá aí, ó. O pai tá on. Pai tá on. Pois é, Gil. Foi muito bacana aqui conversar contigo. A história realmente não conhecia. Né? É muito bonita a tua história. E eu queria que você deixasse a gente já tá... O horário já tá batendo ali. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem de esperança, né? Uma mensagem tanto para os jovens que estão nos assistindo, né? Os estudantes que sonham também em seguir em qualquer profissão, e para o público em geral. Né? Eu quero deixar aqui você à vontade, o microfone, para você deixar aí algo que esteja no seu coração de trazer. Primeiro agradecer a Deus, Judson, né, pela oportunidade que Ele tem me dado ao longo da vida de poder realizar aquilo que eu me propus a fazer e que Ele tem me ajudado a fazer, né, na vida. Pela oportunidade a você, pela oportunidade de estar aqui, né, de abrir o seu projeto, o podcast, para que eu possa discutir isso, né, discutir minhas ideias, discutir meus sonhos, minhas fraquezas, né, as esperanças, né, que a gente tem na vida. Mas uma frase de esperança eu gostaria de deixar e para as pessoas que estão aqui é o seguinte, sonhar é fundamental, realizar o sonho mais ainda. E lembrar que sozinho a gente não chega em nenhum lugar. Então, sociedade só vai ser boa se for boa para todos. Então, eu tenho um projeto de vida que é um projeto para todos. Né? Então, eu estou me propondo aqui, com o meu conhecimento, passar madrugadas estudando, porque no outro dia eu tenho que servir quem está ali, que são meus alunos. Você tem um projeto de vida, você está aqui estudando, buscando, tentando resolver os problemas dos seus clientes que estão aqui. Isso é a coisa mais bonita que o ser humano pode deixar. Né? Mas tudo isso partiu de quem? De um sonho. E o sonho tem que ser realizado. Então, busquem, sonhem, busquem realizar esses sonhos, planejamento, paciência,
disciplina, né, que tudo vai acontecer. É assim que funciona. seu Fé tempo. em Deus no seu tempo, né? E também nada acontece rápido. Tudo acontece com esse planejamento, né? Entender que eu tenho que sonhar, organizar esses sonhos, planejar, caminhar com ele e atingir os objetivos. Sim. Né? E suportar a carga daquilo que você está se propondo a realizar, né? Porque dificuldades vão aparecer. Sim. E são importantes as dificuldades na vida, né? São fundamentais. E que elas apareçam, porque toda dificuldade só surge quando eu tenho condições de resolvê-las. É bem assim na vida. Tem que colocar isso. Sim. Tem dificuldade? Tenho. Deus vai dar a você todas as condições em volta para você resolver isso. Só é olhar, planejar direitinho e vai atingir o objetivo. E tudo vai dar certo. Vai. Pois é. Pois é, tio Gil, quero agradecer aqui o senhor, né, pela participação. As portas sempre vão estar abertas aqui para a gente discutir outras. Hoje a gente discutiu a questão da profissão, do professor, mas vamos tirar um dia para a gente discutir de política, que eu gosto muito, e eu vejo que o senhor realmente tem faculdade, né, de especialização em gestão pública. Gestão pública, e é muito bom a gente poder estar atenado, e a gente vem outros dias aí. A gente vai marcar outras oportunidades para a gente conversar sobre isso. E é isso. Né? Agradeço demais a aceitação do convite. E a porta realmente, as portas vão estar abertas sempre para o senhor. Será muito bem-vindo, será sempre muito bem-vindo ao nosso programa. Tenho a minha gratidão ao senhor pela parcela, né, da minha formação. Devo isso ao senhor. Né? Eu sou grato por isso. E que Deus continue lhe abençoando, né? Amém. Abençoando a sua família. E é isso. Antes de terminar, quero deixar aqui também uma lembrança do nosso programa, podcast. Eita! Uma lembrança, coisa boa! É uma lembrança não muito, mas aí... Linda. É de coração. Né? E é isso. Fiquei muito feliz de poder estar aqui conversando com o senhor. E tá aí o microfone para dar as considerações finais. Eita lá, eu agradeço só que eu recebi, né? Lembranças que vão estar lá, viu? Na estantezinha. Na estantezinha, viu? Aqui, fomos visitar, tomar um café, pois é. Vão estar lá, sim. Eu agradeço mesmo. Fico feliz, né, com o que a gente discutiu, né? Fico feliz demais e muito lisonjeado, viu, gente? Sim. Muito lisonjeado mesmo, né? Pelo convite, pela liberdade que você dá da gente falar sobre o que a gente pensa. Sim. Né? Porque nem sempre o que a gente pensa tá correto, né? Sim. Mas é aquilo que a gente, ao longo da vida, experienciou e vivenciou de alguma forma, e assim vai querendo passar para outras pessoas. Mas Sim. grato mesmo, é gratidão. O sentimento é esse. Pois é, muito bom. E agradeço a você que nos ouviu até agora, né, e que nos assistiu. E é isso. Né? Se você ainda não nos segue nas redes sociais, nos sigam, curtam, comentem, compartilhem, se inscreva aqui no canal e sempre, toda semana vamos estar aqui trazendo convidados, pessoas do mundo jurídico, enfim, temas relevantes para a sociedade como um todo. Um cheiro para quem é de cheiro e um abraço para quem é de abraço.